Uma nora que vale mais do que 7 filhos. Vocês imaginam de qual mulher nós estamos falando? Ela mesma, nós estamos falando de Ruth, a nora de Noemi. Só que hoje nós não vamos contar a história de Ruth. Não totalmente, nós vamos contar a história de Noemi. Fica aqui para você conhecer essa história. Olá, eu sou a Gabriela, aqui da Páginas Incríveis Bíblicos. Nós tentamos aqui aproximar você um pouco da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos contar a história de Noemi. Gabriela, não é a sogra de Ruth? Então você vai contar a história de Ruth. Pois é, como eu já disse algumas vezes, não tem como separar e contar apenas a história de uma pessoa. Ruth, Noemi, Elimeleque, Boaz, todos esses personagens são de uma mesma história. Não tem como a gente falar em um e não falar nos outros, mas nós vamos contar hoje a história sobre a ótica de Noemi. Pensa numa mulher que sofreu muito, a ponto dela se nomear, querer trocar de nome. Ela não queria mais nem ser chamada de Noemi, ela queria ser chamada de Mara, porque Mara significa amarga. Noemi achava que estava abandonada por Deus, de tanta coisa que aconteceu na vida dela. Essa história encontra-se no livro de Ruth e começa com Noemi, seu marido Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, saindo de Belém, porque uma grande fome assolou aquele lugar. Então eles precisaram sair de Belém, abandonar suas casas e procurar trabalho, procurar sobreviver em outro lugar. E eles chegam em Moabe e ficam ali, na terra dos Moabitas. E Elimeleque, o esposo de Noemi, morre. E os filhos Quilion e Malom casam, com mulheres moabitas. Pode ter certeza que para Noemi isso já foi uma coisa difícil de lidar. Pode ter certeza disso. Por quê, Gabriela? Porque os moabitas, eles não eram muito ali com os hebreus ali, entendeu? Não era muito, entendeu? Tinha uns probleminhas ali. Lembrando que nós estamos na época dos juízes, onde cada um fazia o que achava melhor para si. Moabe era a terra que foi de Ló, Aquele Ló, sobrinho de Abraão. Então, aquela terra ali para onde ele fugiu, ali nas montanhas, que aconteceu aquilo tudo. Se você não conhece, essa história vai lá em Gênesis, tá? Então, aí ali, Moabe é essa terra. E aconteceu uma coisa interessantíssima. Os filhos de Noemi morreram. Os dois, Quilion e Malom. Não fala na Bíblia por que eles morreram. Provavelmente, guerra. Era onde os homens morriam naquela época, assim, batalha. Mas não fala. Eu sei que Noemi ficou agora sozinha com as duas noras, Ruth e Orfa. E aí eu gostaria de chamar a tua atenção aqui para o livro de Ruth 1, capítulo 6. Olha só o que aconteceu. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Escutou isso? Lá em Moabe, Noemi ouviu que o Senhor tinha visitado Belém, a terra natal dela, e tinha acabado a fome lá. O que ela pensou? Vou voltar para Belém agora. Foi isso que ela fez. Só que ela virou para as noras e falou assim, aqui, volta cada um para a casa de vocês. Eram moabitas. O povo ali de Moab era um povo idólatra, era um povo pagão, era um povo que tinha os seus deuses, não era o Deus de Israel. Era uma terra pagã. Então Noemi virou e falou assim, volta para casa dos pais de vocês, entendeu? Que eu vou voltar para Belém, que eu quero morrer lá, eu tô ferrada mesmo, vou ficar lá. Ela devia ser uma sogra maravilhosa, gente. Deveria ser um amor de pessoa. Noemi devia ser um amor de pessoa. Toda a amargura que você vê ela aqui no livro de Ruth é porque aconteceram muitas coisas ruins com ela. Porque ela deveria ser um amor de pessoa. As noras não queriam largar dela, Uma
até que não precisou insistir muito, ela voltou para a terra dos pais. Mas Ruth falou o que para ela? É famoso esse versículo. Aonde você for, eu vou. Aonde você deitar, eu vou deitar. O teu Deus é o meu Deus. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada também. Eu vou ficar contigo. Quando Noemi volta para Belém, as pessoas lá que conheciam ela desde criança, né, veem ela com Ruth e ela fala assim, ó, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. É nessa ocasião que ela fala isso. Aqui em Ruth 1, capítulo 21, ela fala assim, ó, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que me chamarei Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Ela volta para sua terra cheia de amargura. Só que aí começa a história de Ruth, que eu gostaria que você fosse lá no livro de Ruth e lesse. São 4 capítulos só. Eu não vou contar aqui toda a história de Ruth, eu vou falar de Noemi. Noemi teve um final feliz? Vou dar aqui um spoiler. Teve! Porque Deus não testifica contra a gente, Ele coloca a gente num processo, Ele ensina coisas, Ele abençoa pessoas até através da nossa prova. Até através da prova que você está vivendo, Deus abençoa alguém. Então vai lá para você conhecer a história de Noemi. Amém? É uma história de amor, amizade, de confiança, tá? E a bênção do Senhor sobre a vida dela. Se você gostou dessa história, manda para alguém que está passando por uma prova, um processo, está numa situação difícil. Manda para essa pessoa. Você vai ajudar muito. Fica com Deus. Deus te abençoe.